Pessoal, então vamos dar seguimento na nossa aula. Vamos fazer um estudo de caso agora de uma batedeira industrial. Peguei um exemplo de uma máquina para que seja fácil aí para a gente descrever os termos, mostrar o passo a passo e é algo que nós encontramos muito aí no setor industrial. Vamos lá, pessoal. Então, eu trouxe a imagem de uma batedeira, tá? Aplicada em um processo industrial aí. Então, analisando, fazendo uma primeira análise dessa batedeira, qual é a função desse equipamento, né? Ele tem umas pás giratórias, onde faz ali a homogeneização, a mistura de uma determinada massa, de determinado produto, certo? Essa é a função dessa máquina. Então, primeira análise assim geral que a gente deve avaliar, a gente percebe que a máquina, conforme vocês podem ver na imagem, ela não tem uma proteção na face superior, existem as partes móveis ali e o trabalhador pode inserir a sua mão ali na zona de risco. Então, é uma primeira análise que a gente consegue fazer, tá? Então, vamos lá. Pessoal, vamos seguir o passo a passo, então. O primeiro passo, tá? É identificar os riscos. Esse é o nosso primeiro passo. Então, conforme eu falei para vocês, o trabalhador consegue acessar ali a zona de risco, ele pode ter um corte, ele pode ter ali uma abrasão, mas eu vou mostrar para vocês onde é que eu devo, onde é que eu encontro exemplos de como identificar os riscos. Quais são os riscos, Gabriel? Onde é que eu encontro isso? Vamos lá. Então, na nossa ABNT ISO 2100, lá de 2005 e 2013, a gente tem a tabela B.1, que lá dá exemplos de perigos mecânicos e entre outros. Então, exemplos de perigos mecânicos, que, pessoal, perigos mecânicos é o que a gente mais vai encontrar em processos industriais. Quando a gente analisa uma máquina, a máquina, né, ela faz uma atividade que um dia um ser humano fez. Só que agora se utiliza um equipamento. Normalmente vai ter zonas de movimentação, de peças, vai ter sistema mecânico em movimento. E quando tem sistema mecânico em movimento, tem um perigo mecânico. Então, exemplo de origens, tá? Uma aceleração, uma desaceleração do equipamento, cantos vivos de uma máquina, então se fica uma quina, né? Alguma coisa que fica viva e pode acontecer um corte, aproximação de um elemento móvel a uma parte fixa, né? Então, questão que tem movimentação de alguma peça próxima de uma parte fixa, que pode ter um esmagamento, corte de peças, elementos elásticos, queda de objetos, gravidade, altura a partir do solo, alta pressão, estabilidade, energia cinética. Então, energia cinética, né, questão do movimento, mobilidade da máquina, elementos móveis. Então, boa parte das máquinas tem elementos móveis, né? Elementos rotativos também é um exemplo. No caso da nossa batedeira ali, tem elementos rotativos, superfície áspera ou escorregadia, arestas cortantes, energia armazenada e vácuo. Exemplo de origens. Potenciais consequências, tá? Atropelamentos, arremessos, esmagamento, corte ou mutilação. Então é o que pode acontecer ali na nossa batedeira, né? Segurar ou prender, enroscar também pode acontecer na nossa batedeira. Uma fricção, uma abrasão também pode acontecer. Então, vocês viram exemplo de riscos, né? Risco perigo mecânico, consequência, enroscar, fricção, abrasão, corte ou mutilação, impacto, injeção, e raspagem, escorregamento, entre outros, pessoal, perfuração, sufocamento, tem vários exemplos, né, de perigos mecânicos. Então, depois de perigos mecânicos, tem os nossos perigos elétricos. Então, é outro tipo de perigo que a gente encontra nas máquinas. Porque as máquinas, boa parte delas, são movidas por energia elétrica, né, pessoal? Então, quase todas, né? Então, exemplo aí de situação que a gente vai encontrar no nosso dia a dia. Então, origem, exemplos, arcos, fenômenos eletromagnéticos, parte vivas, baixa rigidez dielétrica, parte viva sob as condições de falha, curto-circuito, radiação térmica, alguns exemplos.
Potenciais consequências, tá? Queimaduras, efeitos químicos, efeitos em implantes médicos, eletrocução, queda ou arremesso, incêndio, projetação de fagulhas e entre outros. E principalmente o nosso choque elétrico. Então, pessoal, perigo elétrico, exemplo, nessa máquina, tá? Vamos partir do princípio que ela não tem um aterramento adequado, tá? Que é um dos principais riscos hoje. Falta de aterramento causa choque elétrico, ele pode causar um choque elétrico. Então, vamos partir do princípio que não tem um aterramento adequado. Fui lá, avaliei, não consegui perceber um aterramento, então existe o risco de choque elétrico. Gabriel, toda máquina que não tiver um laudo de aterramento, algo atualizado, tu vai considerar choque elétrico? Sim, sim, porque o que me garante que não tenha choque elétrico, o risco de choque elétrico, se tem um aterramento adequado, feito de forma adequada e que esteja com um laudo de aterramento em dia. Então, caso contrário, tem que considerar um risco de choque elétrico. Depois tem nossos perigos térmicos. Pode ser a origem de uma explosão, de um incêndio, objetos ou materiais com alta ou baixa temperatura, radiação proveniente de fontes quentes, alguns exemplos, né? Potenciais consequências: queimadura, desidratação, desconforto, congelamento e entre outras situações. Depois, pessoal, nós temos nossos perigos ligados ao ruído. Origem, então, tá? Fenômenos de cavitação, sistemas de exaustão, vazamento de gás em alta velocidade, processos de produção, partes móveis, superfícies em atrito, né? Peças rotativas desbalanceadas, ruídos pneumáticos. Então, assim, uma máquina que está desregulada, ela está com desbalanceamento, ela pode causar um ruído maior. E qual é a consequência disso, professor? Desconforto, perda de consciência, perda de equilíbrio, perda permanente de audição, estresse, o zumbido, cansaço, entre outros. Então, o ruído está extremamente ligado a esse tipo de consequência. Então, cabe a gente avaliar também no processo de análise de risco. Depois, pessoal, perigos ligados à vibração, tá? Fenômeno de captação, desalinhamento de partes móveis, equipamentos móveis, superfícies em atritos, peças rotativas, entre outras situações. Potenciais consequências: desconforto, morbidade lombar, disfunções neurológicas e entre outras situações. Perigos ligados à radiação. Então, depende do processo industrial, pode ter uma máquina, né, que pode fornecer esse risco. Fonte de radiação ionizante, né? Radiação eletromagnética de baixa frequência, radiação óptica, no caso, exemplo de infravermelho, visível ou ultravioleta, incluindo laser, radiações eletromagnéticas em radiofrequência. E quais as potenciais consequências? Queimadura, danos nos olhos e pele, efeitos na capacidade reprodutiva, mutações, dor de cabeça, insônia e até por último efeitos cancerígenos. Mais um grupo de risco, pessoal: materiais ou substâncias perigosas. Então, aí vai entrar, tem diversos exemplos, né, pessoal? Aerossóis, agentes biológicos, combustíveis, poeiras, explosivos, fibras inflamáveis, fluidos, fumos, gases, misturas e oxidantes. E que consequências a gente pode causar? Dificuldade para respirar, asfixia, câncer, corrosão, efeitos na capacidade reprodutiva, explosões, fogo, infecções, mutações, envenenamento e sensibilização, alguns exemplos, né? E por último, não seguindo o nosso próximo grupo de risco, né? Perigos ergonômicos. Então, hoje uma máquina, pessoal, ela vai ter, ou depende da máquina, né? Ela vai ter intervenção humana, certo? E na intervenção humana, a gente tem os perigos ergonômicos, que dão origem ao quê? Ao acesso dessa máquina, a localização, os esforços, então a luz no local, entre outras, a postura, atividade repetitiva. O que isso causa, Gabriel? Desconforto, fadiga, distúrbios musculoesqueléticos,
estresse e outros exemplos, né, pessoal? Então, o risco ergonômico, pessoal, a gente tem que considerar no nosso processo de apreciação de risco, porque depende da máquina, né, ela vai causar esse risco ao trabalhador. E perigos associados com o ambiente no qual a máquina é utilizada. Então, exemplos, né? Poeira ou neblina, perturbação eletromagnética, descargas atmosféricas, umidade, poluição, neve, temperatura, água, vento ou até a falta de oxigênio, né? Os riscos, potenciais consequências, né? Queimadura, doenças brandas, queda ou escorregamento, a umidade, né, pessoal? A gente tem que cuidar se são lugares muito úmidos, né? Então, se tem um risco de queda, escorregamento, a gente tem que fazer uma intervenção. A gente tem que botar ali algo áspero, né? Um tapete ou fitas antiderrapantes. A gente tem que fazer uma ação, né? E a combinação de perigos, pessoal, por exemplo, né, atividades repetitivas, mais esforços em ambientes em alta temperatura, uma desidratação e perda de consciência e ataque cardíaco, alguns exemplos de potenciais consequências. Pessoal, dando sequência, tá? Então a gente viu a tabela B.1, ela dá exemplos de riscos. Ah, Gabriel, como é que eu faço então meu processo de análise de risco? Eu delimito, eu chego lá, vejo as zonas de riscos e eu vou lá na minha tabela B.1 e verifico quais aqueles perigos existem lá no ambiente. Agora, pessoal, eu trouxe a tabela P.2 que dá alguns exemplos, né? Ela traz algumas imagens, né? Como a primeira parte cortantes, né? Então a consequência é o que? Cortes, mutilações, a queda de objetos, né? A máquina do trabalhador passa embaixo lá. Segundo, elementos móveis, né? Então potenciais riscos, né? Potenciais consequências, esmagamentos, impactos, escoriações. O outro, elementos móveis ali, né, que dá aprisionamento, fricção, abrasão, impactos. Então, são exemplos que ali na nossa batedeira, que é o nosso estudo de caso, vai ter essas situações aí, né? Então, gravidade, no caso, estabilidade, né, esmagamento, aprisionamento. Do trabalhador trabalhar próximo, né, aproximação de partes móveis a elementos fixos. Então, que nem traz na imagem, ali pode trazer esmagamento, impactos. Partes em movimento ou giratórias, né? Então, exemplo ali é a giratória, as pás da batedeira, né? Então, vai ter esse risco aí, enroscamento, mutilações, elementos móveis ali também, esmagamento, fricção, abrasão, impactos, mutilação. Então, essa tabela B.2 ela nos mostra, né, exemplos, né, situações que podem ocorrer para nos ajudar a identificar quais são os perigos e riscos existentes na zona de risco, né? Então, partes elétricas vivas, então, consequências potenciais, choque elétricos, queimaduras, ficar preso, escaldo, e entre outras situações. Ó. Objetos ou materiais sob temperaturas altas ou baixas, então, uma consequência é queimadura. A nossa abatedeira, né, pessoal? Ali, a princípio, a gente pode ver pela imagem, é só uma batedeira, mas tem tachos. Tá? Tachos que fazem aquela mesma atividade, só que fazem ali, tem a rotação, só que é esquentado e tem a fornecimento de energia térmica, né, através de um gás de água, né, aquecida ou também aquecida tanto por a queima ali, né, de um gás ou também em virtude de uma caldeira ali, então tem o risco de se queimar, né? Se fosse o exemplo, vamos considerar que não tenha isso ali, né? Equipamentos que vibram, então distúrbios osteoarticulares, distúrbios vasculares, processos ruidosos, né? Consequência, fadiga, deficiência auditiva, perda de consciência e estresse. Feixes de lasers, então consequência queimadura, danos à visão, pele, emissão de poeira, então consequências de dificuldades respiratórias, explosões e perda de visão. Então, essa tabela B.2 ela é bem completa, né? Ela nos mostra aí todas as situações com origens, com imagens, né? Então, exemplo ali, ó, postura, né?
consequências potenciais: desconforto, fadiga, distúrbios musculoesqueléticos. Então, assim, processos industriais, pessoal, em esteiras, né? Tem que cuidar com essa movimentação. Então, quando o trabalhador faz intervenção de um ponto para o outro, ele acaba movimentando a coluna. Isso aí pode ser extremamente prejudicial. É um risco ergonômico. Fumaça, né? Exemplo, pode ser uma máquina de fumaça, então dificuldade de respirar, irritação, envenenamento. Depende da localização de dispositivos de comando, né? Então pode ter um risco. Gravidade, né? No caso ali em fios, ó, um colapso ou queda, a gravidade dos grãos ali pode causar um esmagamento, uma asfixia, um soterramento, né? Engolfamento. Então, pessoal, a gente viu a tabela ponto 2, B.1 dá exemplo, B.2 também traz imagens, e a B.3 ela traz fases do ciclo de vida de uma máquina e dá exemplos, né? Então, assim, na operação, na fase de operação, então, onde que exemplos de tarefas que podem causar acidentes. Então, comandos de operação manual, rearme da máquina, as pós-paradas e interrupções. Então, aquela é exemplo, ó, naquela tipo na fase de operação da máquina. Nessa atividade é um exemplo que pode dar um acidente, né? Parte de limpeza e manutenção, pessoal. Boa parte dos acidentes hoje, em grande percentual, ele é causado em atividades de limpeza e manutenção. Em virtude de ajustes, limpeza, lubrificação, de atividades de manutenção, né? Então é um risco muito grande essa etapa. Então a gente tem que ter o cuidado, tem que ter uma análise bem feita na limpeza e manutenção. A máquina tem que ter a chave geral. A chave geral serve para te implantar o sistema de bloqueio de energias perigosas, nosso famoso sistema LOTO. Fase de diagnóstico ou solução de problemas, né, pessoal? Então, a atividade que tu vai fazer ajuste, desmontagem, remoção de partes móveis e entre outras situações. Desmontagem e descarte da máquina, então tu vai fazer o carregamento, embalagem. Então, a NR12, pessoal, ela tem que ser contemplada na análise de risco em todas as fases do ciclo de vida de uma máquina. E aqui a tabela B.3, ela traz exemplos de tarefas, tá? De tarefas, né? De situações que podem ocorrer um acidente, tá? Então, a parte de acabamentos também aqui, né? O que a gente pode ver na imagem, acabamentos, superfície de partes da máquina, entre outras situações. Ó. Traz bastante exemplo, né? Essa tabela B.3, a B.4, né? Então ela dá origem ao evento perigoso. Aí. Então, partes móveis da máquina, ó. Origem, partes móveis da máquina, então contato com partes móveis, contato com extremidades rotativas expostas, que é o nosso caso ali na nossa batedeira, né? E entre outras situações, pessoal. Então, a tabela B.1, B.2, B.3 e B.4 da ISO 2100 de 2013 é essencial a gente fazer uma leitura detalhada, porque ali que vai nos indicar, né, vai nos ajudar no nosso processo de análise de risco, tá? Para verificar os riscos existentes lá no na nossa zona de risco, né, pessoal? Então aqui ela detalha bem todas as situações, pessoal. Então, o primeiro passo é esse, pessoal, a gente determinar os limites, entender quais os riscos que estão envolvidos. Esse é o primeiro passo do nosso processo de apreciação de risco. Gabriel, esse é o primeiro passo, com base aonde que eu vejo esse exemplo de risco? Nossas tabelas da ISO 2006. O próximo passo que a gente vai ver no decorrer, a gente vai ver as estimativas, como eu estimo. Então, se eu identifiquei 5 riscos na minha máquina, eu tenho que estimar qual é o nível do risco, qual é o nível de cada risco dos 5. Gabriel, os teus determinantes são altos, os 5. Eu tenho que fazer ações para diminuir. Tá, pessoal?